E aí, tudo bom com você? Meu nome é Thiago Cupolilo, caso seja a primeira vez que você caiu aqui de paraquedas no meu canal e não tem nada contra receber conteúdo nem um pouco politicamente correto, já se inscreva para receber minhas atualizações. Caso já seja de casa, você já sabe, deixa aquele like para ajudar. E um beijo no coração para aquelas duas pessoas especiais que logo que eu coloco um vídeo no ar já dão um dislike. Não que não haverão outras, né? A gente pode até ver num vídeo aqui que eu vou comentar nesse exato momento. Mas eu quero dar um beijo no coração dessas duas pessoas porque me acompanham aí fielmente. Nesse vídeo daqui, eu quero fazer uma atualização, né? Ou então uma correção, como se fosse uma forma de não só pedir desculpas, porque nesse vídeo que eu fiz com a minha mulher há 5 anos atrás, praticamente 5 anos atrás, eu mal deixei ela falar, né? Ao longo não só dessas críticas que eu recebi ali naquele vídeo, eu recomendo, se você tiver saco, eu não consegui assistir todo o vídeo também, porque me deu um tanto de nervoso, não pelo bloqueio toda hora que eu fazia na fala dela, mas porque são vídeos antigos e eu realmente não me reconheço quando eu olho para trás, né? Eu acho que você, se ainda não sente isso do seu passado, acho que está na hora de você também avaliar se você está evoluindo, né? Todo mundo tem algum momento, a não ser que você seja muito jovem, aí você também não tem tanto background para você olhar para trás e saber se você estava ou não no caminho certo. Mas voltando para cá, o tema daquele vídeo, assim como este, por que os brasileiros, né, vão para Irlanda e não querem mais voltar? Porque eles vinham para cá, porque eles ainda querem vir para cá e quando aqui estão acabam não querendo voltar. É uma forma de generalizar aquele título, né? Aquele título não, a apresentação de um tema, né? Porque é impossível você colocar no mesmo saco todo brasileiro com base nas mesmas ideias que foram apresentadas não só naquele vídeo, como principalmente no post que nós recebemos em 2015, inclusive a Daiane estava grávida nessa época, a gente ainda não sabia, do James, mas voltando para cá, ele fez com que a gente fosse até o Phoenix Park para poder fazer um vídeo batendo papo sobre aproximadamente 6 motivos, se não me falha a memória agora, que faziam, ou talvez ainda venham fazer, o brasileiro desejar continuar mais tempo aqui. Eu acho, né, numa generalização, que as apresentações que foram compartilhadas ali naquele vídeo, por mais que eu tenha interrompido por diversas vezes a fala da minha mulher, foi feita uma apresentação um tanto politicamente correta, de uma forma bem bonita, como não só os agentes de intercâmbio, as agências, né, sempre se utilizaram para te vender a ideia do intercâmbio cultural, como também era importante para mim e para ela passar dessa forma, né? É mais bonita, é mais romântica. A romantização do intercâmbio, da viagem, principalmente viver num país diferente, na Europa, num país de primeiro mundo. Então, foi um tanto romantizado a realidade. Mas agora, para atualizar esse vídeo, né? Ciente que é uma atualização não com base no novo normal que nós iremos ainda viver quando as coisas se reabrirem, mas com base no que nós vivemos, né, daquela época para cá, com as experiências que foram acumuladas, né, com as fichas que caíram no chão, a gente catou, e aquelas que a gente só foi catar depois e se tocou, né, no que deixamos para trás. Eu gostaria de fazer uma atualização nesse primeiro vídeo sozinho, e com certeza no próximo eu vou chamar ela para ela também dar a opinião dela. E você pode ter certeza absoluta que o Thiago de hoje em dia mais ouve do que fala, principalmente quando alguém está dando uma ideia, porque eu gosto hoje em dia muito de ouvir. Então, se tem alguma coisa para compartilhar, mande aqui, que com certeza eu irei observar, e se puder te responderei também. Com base no post que nós tivemos acesso no passado, ela que eu digo a escritora, começava falando sobre os lugares que você podia visitar ao vir para a Irlanda, motivo principal este que fazia com que muitos brasileiros escolhessem a Irlanda para viver, para vir. Primeiro ponto e principal, eu não concordo, principalmente com a visão que eu tenho hoje em dia, não só do Brasil, que eu já conheci muito mais agora que eu vivi fora, tive a oportunidade de conhecer muito mais do que quando eu vivia lá dentro,
Mas eu não concordo com isso. Uma, porque o Brasil é absurdamente maior do que toda a União Europeia, e você poderia muito, toda não, mas a maior parte, né, principalmente os países do leste, você tem diversos lugares para conhecer, não só referente à cultura, que logo em seguida ela também vem a citar sobre, mas eu acho que a ideia de conhecer a casa do vizinho, ou a grama, né, a gente reparar na grama do vizinho, sempre foi aparentemente, à primeira vista, né, até você ir botar os seus pés lá, mais atrativa, mais interessante. Então sim, eu acho que com base nisso, quando você tá com a cabeça fechada, com a caixa fechada ainda, você acaba achando que, nossa, é mil maravilha, eu vou lá na Europa e tal, porque eu vou poder viajar, vou poder fazer tudo isso como se no Brasil nós não pudéssemos fazer, né? É óbvio que se você não tem o mínimo de estrutura, o mínimo de consciência, o mínimo de preparo, comparando os dois lados da balança, no Brasil você tem maior dificuldade. Aqui, uma pessoa despreparada, uma pessoa com nem tanta informação e tem ao monte, você observa que ela consegue sim fazer essas coisas em maior quantidade, mas isso não significa que ela vai mais longe do que aquela pessoa que ainda não teve essa oportunidade de conhecer a grama do vizinho, mas que está mais preparada principalmente, mais focada, com o pé mais no chão, mais estruturada, entendeu? Então não há essa necessidade, essa pressa de você querer ir logo para fora para poder viajar, conhecer, porque é super legal. De fato, quando você estiver tendo essa oportunidade, vai ser interessante você poder viajar, conhecer outros países, é óbvio, mas nada é mais interessante e mais somador na sua vida por um todo do que você conhecer as suas origens. Não que nós não tenhamos origens aqui, mas nós fazemos muito mais parte do Brasil hoje do que a Europa hoje. Então, vamos lá. Quer vir? Venha conhecer, curta, beleza? Mas, você vai observar que depois de um tempo, aquilo lá, o Brasil em si, a sua nação, a sua origem real, tá? Não se esquecendo que existem ramificações que te trazem para a Europa, mas lá onde é que você realmente tem vínculo total, vão te chamar muito mais atenção. Não é à toa que o brasileiro que vive muito tempo fora, que já está um bom tempo fora, eu não estou falando alguns meses, 1, 2, 3 anos, estou falando muito tempo, ele, perde a linha quando ele está no Brasil, não só pela alimentação, não só pelo atendimento, não só pelo todo. Por mais que estresse determinadas coisas, que você acaba desaprendendo ou deixando de conviver como se fosse algo normal, mas a maior parte do tempo o brasileiro perde a linha, né? Não é à toa que o gringo, quando vai pro Brasil, ele também perde a linha, porque é diferente. Cara, é melhor na ideia da qualidade do atendimento, da alimentação, do clima, das pessoas, da reciprocidade, do feeling, saca? Do calor humano. É óbvio que fica mais atrativo quando, como eu falei no início aqui, quando você tem mais estrutura, né? Quando você tem mais conhecimento, quando você está mais assegurado, né? Numa posição não só social, mas também dentro da sua consciência de que você tem muita coisa de valor no Brasil à sua disposição. Basta você ver, se preparar para correr atrás, beleza? Então, beleza. Isso é o que eu gostaria de falar referente aos lugares para visitação. São interessantes, mas muito mais interessantes são os locais que nós temos para conhecer no Brasil, que é um país continental. Logo em seguida, ela fala sobre a língua inglesa, né? A língua inglesa, o estudo de um segundo idioma, ele é muito interessante, né? Para quem é um pouco mais antigo, eu não sou tanto antigo assim, por conta de questões culturais, era focado no francês, né? Se você pega aí com a sua mãe, com seu pai, você vai ver que eles estudaram na escola provavelmente o francês. Logo depois, por uma questão política, geopolítica, a gente começou a focar mais na ideia do inglês, por conta, né, mais aí voltado para minha geração ali dos anos 80 para cá. Enfim, sim, realmente quando você fala inglês e ainda não é a maior parte da comunidade do brasileiro que tem acesso, né,
realmente a uma educação da língua inglesa, ou por questões financeiras, ou até mesmo por interesse ainda, que acaba o pai, a mãe não observa não consegue reconhecer valor ainda nisso, né, até um determinado momento da vida desse jovem, ele acaba deixando para lá algo que sim é importante, porque muitos dos conteúdos que somam realmente na questão política, na questão do todo, do dia a dia, da vida, da nossa vida, você acaba encontrando em maiores conteúdos na língua inglesa. É óbvio que existem coisas específicas que a gente também não tem traduzido no mesmo way para o português, e você teria que estar buscando outros idiomas para poder se aprofundar mais em algo, caso seja algo específico. Mas no todo, o inglês, ele move montanhas, né? Você consegue se comunicar com qualquer pessoa do mundo, em sua grande maior parte, por conta de ser, hoje em dia, um idioma super necessário para você não só progredir na sua carreira aí no Brasil, caso exista essa necessidade, você tem um contato, e hoje em dia quase sempre existe essa necessidade com um contato exterior, né? Quando você quer ir mais a fundo, quando você quer ir mais focado em um tema. Então, por conta disso, sim, o brasileiro também usa como margem para vir para fora estudar. Só que não é a maior parte do intercambista que se utiliza disso, que usa somente este foco para poder viver. E aí, por questões sociais, a gente acaba ainda misturando outras coisas que acabam sendo importantes, porque essa pessoa ainda está dentro da caixa e não vê que no Brasil, por maiores que sejam as dificuldades financeiras que nós vivemos, é possível ela se estruturar para que ela tenha maiores garantias na sua nação, entendeu? E aí sim, depois de estar estruturada, vir buscar um segundo idioma. E outra, hoje em dia, você também consegue ter acesso à boa educação de um idioma diferente, seja ele qual for, vivendo no seu país. Não é à toa, fazendo uma comparação assim bem chula, você na Irlanda ou em outros países de todo o mundo, você mesmo vivendo num país de língua oficial inglesa, em sua grande maior parte você acaba falando o seu próprio idioma. Isso é verdade. Não devemos utilizar o intercâmbio somente como base única de que é só lá que eu vou aprender, né? Eu vivo aqui há 10 anos, inclusive eu, Thiago, desafiaria qualquer um aqui que faça vídeo na internet há muito tempo a estar falando somente em inglês, e você vai ver que por muitos anos que ela viva, se ela não tiver prática constante e diária, vai ter algum momento que ela vai travar a língua, que ela vai esquecer algum detalhe, algum verbo, algo do tipo. Então, por conta da tecnologia, você não precisa estar longe. Existem diversos aplicativos que você pode usar para você estar podendo estudar inglês da sua casa, antes de você entrar na aventura, porque não deixa de ser uma aventura, mas é uma aventura que muitas das vezes te muda, abre a sua caixinha e ir para fora, beleza? E sempre, se possível, sempre não, mas se possível, ir estruturado para você ter um plano B, ok? Ter um plano B. Enfim, não sei se eu falei muito bem, mas no próximo vídeo que eu faço com a Daiane vai ficar um pouco mais interessante, porque vai ter a opinião dela também de uma segunda pessoa. Logo em seguida, naquele vídeo lá, a gente fala sobre oportunidade de emprego. Olha, oportunidade de emprego eu acho muito relativo, principalmente porque, em sua grande maior parte, um profissional que procure um emprego, ele provavelmente está bem posicionado no seu país. É natural você reconhecer, tá? Pelo menos eu reconheço assim, e acredito que seja uma forma mais sensata de que um profissional, hoje em dia, provavelmente, se ele for bom, estruturado, basado com bastante informação, conteúdo, prática, ele já está bem posicionado no país dele. Quando ele vai para fora para estudar, em sua grande maior parte, ele não está procurando um emprego. Talvez ele procure um trabalho para sobreviver temporariamente e não depender de utilização de capital, né, nacional no exterior. Aí eu acho interessante. Agora, se ele tenta exercer a sua profissão no exterior, eu não sei te dizer se eu acho que as oportunidades de emprego aqui para um profissional, né,
de uma função específica, de uma função, quem sabe também essencial, pelo que nós estamos vivendo por conta da pandemia, ele venha ter facilidade aqui. Uma porque muitas das formações que nós temos no Brasil, elas precisam ser validadas aqui no exterior. E você, vindo para cá com esse foco, é responsabilidade sua muito antes de chegar aqui, já está com toda a papelada atualizada, ter feito entrevistas online, principalmente pelo que nós estamos vivendo, antes de você dar o seu primeiro passo, né? Hoje em dia, como eu citei, não só você consegue estudar no Brasil, como você consegue passar nas entrevistas ainda do Brasil, né? Eu acho mais inteligente, acho mais interessante, principalmente pelo que nós vivemos hoje. Quem sabe amanhã eu troco de ideia para uma nova atualização, por reabertura, né, do todo que nós estamos vivendo. Mas se você vem para cá ou veio para cá, né, buscando só trabalho, né? Porque existe uma diferença para mim de emprego para trabalho, né? Agora, tem gente que fala que o emprego é para você não trabalhar, não fazer nada, mas eu quero utilizar o emprego como se fosse algo específico e trabalho como se fosse algo mais operacional, assim, que a gente chama de emprego de subemprego, né? Porque muitas vezes você fala, eu vou ter que trabalhar, é um saco trabalhar. É porque você provavelmente não gosta do que você faz. Agora, se você está na sua área, você faz algo que você gosta, que você sente que você está somando com a sua comunidade, empreendendo dentro de uma empresa ou empreendendo na sua própria, eu acho que aquilo nunca vai ser um trabalho, vai ser um emprego que você tem, né? Um prazer que você tem de executar, beleza? Então, não acho que seja fácil você entrar na sua área de atuação aqui, seja ela qual for, mas não é impossível. E provavelmente esse profissional que deixa a sua nação para buscar em outra não se encontrou na sua própria. Então talvez ele não seja, vamos supor, numa generalização, um dos melhores disponíveis no mercado, ok? Não que ele não possa se tornar melhor, ok? Melhor ou está entre os melhores, mas beleza, então aí fica a minha posição referente a isto. Trabalho por trabalho, para sobrevivência, assim você consegue durante a sua estadia. Cultura irlandesa. Vamos lá, esse vídeo já está grande demais, mas referente à cultura é interessante, principalmente para aquelas pessoas que curtem estar em contato com algo diferente, algo novo, né? Tá buscando. E antes de você acreditar que você gosta muito de estar em contato com algo novo, você precisa já estar de revisão feita diversas vezes da sua própria cultura, né? Porque muitas das vezes você acredita que você conhece o Brasil e não. É provável que você ainda não conheça o Brasil, porque é interessante você conhecer história, né? No Brasil a gente estuda bastante história, inclusive eu observei que aqueles não estudam tanto a história como a gente estuda sobre os países da Europa, sobre as guerras que aconteceram, só nacional, como também daqui da Europa. E eu observei que eles não estudam tanto quanto nós aí no Brasil referente a este fato. Mas se você curte história, arqueologia, arquitetura, né? É interessante assim você vir para cá conhecer. Mas hoje em dia, com a cabeça que eu tenho, eu acho que você, antes de desejar conhecer o externo, precisa conhecer o interno da qual você vive. Não só por reconhecimento, por valorização, mas também para você ter mais base do que você é, de quem você é, de onde você vem, saca? E sim, é interessante porque quando você vem para cá, você conhece coisas diferentes, coisas que você só via nos filmes, mas isso também não deve ser o principal. Ok? Tava falando sobre a cultura irlandesa nesse vídeo. Ok, sim, é interessante por uma constituição deles iniciada ali pelos celtas, depois vieram os vikings, tem a ver com quem curte história, né? Mas procure, antes de você acreditar que você não tem vínculo, não tem admiração pela sua própria cultura, se aprofundar, né? Não só de norte a sul, mas também levando ali, conversando com as pessoas mais antigas, que muitas das vezes tem ideias que a gente acaba só tendo, sei lá, quem sabe no final da vida, beleza? Mas eu vou pular para a próxima parte, que foi sobre a segurança. E a segurança, infelizmente, é algo que nós carecemos e bastante em sua grande maior parte, né, das cidades brasileiras. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre
como melhorar a segurança. Eu acredito que existem profissionais que não só estudam isso, mas que convivem nesse meio, aptos, não só na segurança pública, mas também na parte social, principalmente na parte social, que eu acho que mais importante do que a própria segurança pública é a parte social, para fazer a pessoa já crescer no caminho certo, né? É óbvio que a segurança pública ajuda nessa operação, mas eu não sou essa pessoa ideal para estar falando sobre isso. Mas eu acredito que sim, existe uma, eu ia falar um palavrão aqui, uma grande carência, né? Eu sou do Rio de Janeiro, nascido e criado no Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro, então eu sei muito bem o que eu já vivi ali, o que eu presenciei, e não existe comparação, tá? Não existe comparação. Mas não significa, tá, que aqui não exista um certo tipo de perigo, de acordo com a realidade deles. A minha realidade quando adolescente, quando eu moro criança, quando eu vivia em Higienópolis, no Rio de Janeiro, totalmente diferente de Higienópolis de São Paulo, mas eu acordava com barulho de tiro, né? Então, depois eu fui morar em outro lugar da Zona Norte no Rio de Janeiro, na Tijuca, e ali eu conheci uma realidade um pouquinho melhor, mas também não significava nada assim de tão belo e diferente, porque é rodeado, né, por guerras entre facções em favelas. Não que a favela seja um local ruim, mas infelizmente eles vivem uma realidade bem pior do que a realidade vivida no asfalto, por questões de saúde pública, serviços sociais, enfim, não vem o caso, mas de fato é uma realidade que eu acho que eles não conseguem assimilar a ideia de um policial ser morto, né, não só diariamente em nossas cidades, em especial no Rio de Janeiro. Eu sei que no Sul também tá uma porcaria referente à segurança, no Nordeste continua também, mas é uma realidade que eles não conseguem conceber, não conseguem compreender, ao ponto de que eu ou qualquer outro brasileiro que viva muito tempo aqui no exterior, quando olha para trás ou ouve um familiar, um amigo falando sobre, vem para aqui pro Rio e tal, traz o seu filho, eu supondo, estou convertendo aqui a minha realidade para você, tá? E você ouvir essa pessoa falando, não, vem pra cá e tal, poxa, morreu não sei quem com uma bala perdida, uma criança andando no carro na linha amarela, na linha vermelha, tomou um tiro. Assim, é algo que você não entende, saca? É algo que você não entende. Inclusive, quando você está lá, e nos últimos 5 anos, pelo menos 3 meses por ano eu estava no Brasil, por conta do meu trabalho, por conta do que eu acredito, né? No início eu ficava apavorado, mas depois virava parte do meio, como se fosse no próprio trânsito, você dirigindo no Way daqui, o pessoal passando por cima de você, principalmente quem conhece o Rio de Janeiro sabe que o pessoal lá não é muito civilizado no trânsito, né? E eu sou carioca, da gema, e posso falar isso com base. É, é... Depois de alguns dias eu já estava fazendo parte do meio, passando por cima. E ai de você se parasse na minha frente, né? De dia, de noite, sinal vermelho não existe. Não sei agora, mas para mim era assim. Inclusive, até me acostumar, até me adaptar, era assim. Enfim, é uma generalização, tá? Mas infelizmente tem base de verdade nessa brincadeira. É uma brincadeira com fundo de verdade. Então, é algo que eles não conseguem assimilar. Um policial aqui das costas pro vagabundo, né? Como você diversas vezes observa, as casas na frente não tem grade elétrica. Eu falo pela Irlanda, tá? Porque quando eu comparo um pouco a realidade da Inglaterra, você vê que lá é tudo cheio de câmera, as casas são com entupidas de câmera. Aqui tá começando o pessoal a botar câmera. Meus vizinhos aqui começaram a botar câmera agora. Acho que de tanto ver câmera espalhada aqui, eles começaram a botar câmera agora. Mas a segurança, infelizmente, nós brasileiros ainda não temos ao nível de que nós não só precisamos, mas merecemos. E com base no que eu citei sobre a arma, não sou um especialista para falar, mas eu acho que o homem, seja ele de onde for, a partir do momento que ele coloca a sua própria segurança na mão do Estado, ele já está no caminho errado. Entende? Então, da mesma forma que eu acredito que você deve ser responsável pela sua vida educacional, em correr atrás, mesmo que você não tenha tido oportunidade, o mesmo vale para a segurança. Mas é óbvio que o Estado deve participar da base. Tá? Naquele vídeo lá, nós comentamos, com base no post, a localização do país, da Irlanda. Para mim, a Irlanda é uma só, mas por questões ainda política, ela está dividida em 2 e você já sabe disso. Uma parte pertence
a Grã-Bretanha, e outra é independente, a República da Irlanda, onde eu vivo já há 10 anos. Em maio de 2011 eu vou fazer 10 anos. Enfim, eu acho que isso não é motivo que faça alguém desejar vir para cá por conta da localização, né? Não tá próximo ao continente europeu, próximo à Grã-Bretanha. Acho que isso ninguém para escolher um lugar por conta disso, né? Isso não é a base essencial para alguém estar escolhendo um local. Mas claro, isso daqui tem a ver com quem curte a ideia de viajar pela Europa, e aí vincula também com a questão cultural que eu já citei nesse vídeo há um tempo atrás. Então isso aqui foi algo que eu acho irrelevante, porque mais importante do que a localização é a história, né? A cultura local, que sim passou por diversas guerras, não só recentes, mas principalmente lá na época que foi conquistadas por diversos povos. Dos vikings não, muito antes, dos celtas que aqui estavam passando pelos vikings, pelos romanos pelos britânicos. Então, sim, mas é mais importante a cultura, a história, do que a própria localização, né? A localização ela complementa a história, né? A cultura. Enfim, para finalizar esse vídeo, espero que você tenha curtido. Se você não gostou, fale os motivos. E é isso, até o próximo vídeo. Eu vou procurar marcar com a Daiane um bate-papo sobre isso. Até mais, até o próximo vídeo.